Existe um tipo de invisibilidade que não tem nada a ver com aparência, dinheiro ou status. É uma invisibilidade silenciosa. E o mais cruel é que quem sofre dela quase nunca percebe. Homens que vivem essa condição não são rejeitados de forma explícita. Eles não recebem um não direto. Eles simplesmente não são escolhidos, não são lembrados, não são desejados, não despertam curiosidade, não provocam tensão. Eles estão ali, mas é como se não estivessem. E isso acontece por um único motivo central: necessidade emocional. Não aquela carência óbvia, desesperada, caricata, mas a carência sofisticada, a carência que se disfarça de gentileza, atenção excessiva, interesse constante, disponibilidade infinita. A carência que parece virtude, mas funciona como repelente. A maioria dos homens acredita que mulheres se afastam por falta de atitude, de confiança ou de técnica. Mas isso é só a superfície. O que realmente apaga um homem da percepção feminina é algo muito mais profundo: o comportamento de quem precisa ser escolhido. Quando você precisa ser escolhido, você já perdeu o jogo da atração. E isso não é opinião, é psicologia. Carl Jung dizia que aquilo que não foi integrado na consciência aparece como destino. E muitos homens estão vivendo um destino de rejeição não porque não têm valor, mas porque não integraram a própria carência. Ela age por baixo. Ela comanda gestos, palavras, posturas e decisões, sem que o homem perceba. O resultado é sempre o mesmo: invisibilidade. A maioria dos homens não se vê como carente. Eles se veem como educados, atenciosos, respeitosos, disponíveis, mas observe com cuidado. Quando você responde rápido demais. Quando você elogia cedo demais. Quando você explica demais. Quando você se esforça demais para não desagradar. Quando você molda seu comportamento para ser aceito. Isso não é interesse. É pedido silencioso de validação. Sigmund Freud explicou que o ser humano é movido por duas forças principais: o desejo de prazer e a evitação da dor. A carência emocional nasce quando o indivíduo associa prazer à aprovação externa e dor à rejeição. Então ele passa a viver assim: se eu agradar, eu pertenço. Se eu for rejeitado, eu não valho. E essa lógica é percebida instintivamente. Mulheres não analisam isso racionalmente. Elas sentem. A atração não responde a argumentos. Ela responde a sinais emocionais. E o sinal mais fraco que um homem pode emitir é este: eu preciso que você me valide. Esse sinal diz sem palavras: eu não sou suficiente sozinho. E nada mata mais a atração do que isso. Muitos homens acreditam que mostrar carência gera empatia. Mas a psicologia diz o oposto. A necessidade emocional ativa no outro um mecanismo de defesa, não de aproximação. Por quê? Porque necessidade cria peso. Cria responsabilidade emocional. A mulher sente, mesmo sem entender por quê, que se aproximar daquele homem significa carregar algo que não é dela. E ninguém se sente atraído pelo que pesa. Nietzsche dizia que o ressentimento nasce quando o indivíduo transfere para o outro a responsabilidade pelo próprio valor. A carência é exatamente isso: um ressentimento antecipado. O homem carente ainda não odeia, mas já depende. E dependência emocional não cria desejo, cria fuga. Homens invisíveis fazem tudo certo, cedo demais. Eles entregam atenção total sem reciprocidade. Entregam presença constante sem ser convidado. Entregam disponibilidade absoluta sem escassez. Eles oferecem tudo antes que exista tensão. E a atração nasce da tensão. Não da ansiedade, não da expectativa, mas da incerteza saudável. Jacques Lacan dizia que o desejo não se sustenta na satisfação, mas na falta. Quando você se oferece inteiro antes mesmo de ser desejado,
Você elimina o espaço onde o desejo poderia nascer. Você vira previsível, seguro, confortável. E conforto é o oposto de excitação. Aqui está a parte mais desconfortável. Muitos homens não querem mulheres. Querem alívio emocional. Querem alguém que prove que eles têm valor, que confirme que são desejáveis, que silencie a dúvida interna. Isso não é amor. É anestesia. A validação funciona como dopamina emocional. Cada resposta, cada elogio, cada sinal de interesse gera um pico. E quando isso some, o vazio retorna. Então o homem busca mais, explica mais, insiste mais, se expõe mais. E quanto mais ele busca validação, menos atraente se torna. É um ciclo vicioso. B. F. Skinner mostrou que comportamentos reforçados por recompensas intermitentes se tornam mais compulsivos. A atenção feminina, quando usada como fonte de valor pessoal, cria exatamente esse padrão. O homem não quer a mulher, quer o efeito que ela produz nele. E isso é sentido. Agora observe o oposto. O homem que desperta interesse não é aquele que implora por atenção. É aquele que não negocia o próprio valor. Ele não se apressa, não se explica demais, não se molda para agradar. Não porque seja frio ou arrogante, mas porque sua identidade não depende da reação do outro. Ele não está tentando provar nada. Erich Fromm dizia que maturidade emocional é a capacidade de estar só sem se sentir vazio. Esse tipo de homem não precisa preencher um buraco interno com aprovação externa. E isso cria presença. Presença não se constrói com palavras. Ela emerge da ausência de necessidade. A invisibilidade não começa na mulher. Começa no homem. Começa quando ele se vê como alguém que precisa ser aceito para ter valor. Quando sua postura emocional diz: por favor, me veja. Por favor, me escolha. Por favor, não vá embora. Isso é percebido antes de qualquer frase. O inconsciente comunica muito mais do que o consciente. Jung dizia que aquilo que você não resolve internamente será projetado externamente. Se você não se sente inteiro, você vai buscar alguém para completar. E ninguém se sente atraído por quem busca completude no outro. Aqui está a virada. Você não se torna atraente aprendendo a falar melhor, flertar melhor ou agir melhor. Você se torna atraente quando para de precisar. Quando sua vida não gira em torno de ser desejado. Quando sua energia não implora por retorno. Quando sua presença não carrega expectativa. Isso exige algo que poucos homens estão dispostos a encarar: ficar sozinho emocionalmente por um tempo. Sem anestesia, sem distração, sem validação. Só assim a carência morre. E quando ela morre, algo muda. Seu olhar muda, seu silêncio muda, seu ritmo muda. E o mundo responde de forma diferente. Aqui está o paradoxo que poucos aceitam. Quanto menos você tenta ser desejado, mais desejável você se torna. Quanto menos você pede atenção, mais atenção surge. Quanto menos você depende, mais presença você tem. Mulheres não se atraem por esforço emocional, se atraem por estabilidade interna. E estabilidade não se finge, se constrói. No final, o comportamento que te torna invisível não é falta de atitude, é excesso de necessidade. E enquanto você buscar ser visto, continuará invisível. A verdadeira virada acontece no dia em que você para de pedir espaço e passa a ocupar o próprio lugar, sem pedir permissão. E existe algo ainda mais profundo que precisa ser dito, porque muita gente entende a teoria, mas continua presa no mesmo padrão. A carência não desaparece apenas com consciência. Ela desaparece quando você para de agir a partir dela. Isso significa aceitar um período desconfortável, um período em que você não será constantemente validado, em que mensagens não virão, em que olhares não se repetirão, em que o silêncio vai ficar mais alto do que você está acostumado. E é exatamente nesse silêncio
que a maioria volta atrás. Porque a carência não dói apenas pela rejeição externa. Ela dói porque revela algo interno, a dificuldade de ficar consigo mesmo, sem se sentir insuficiente. Viktor Frankl dizia que o vazio existencial surge quando o indivíduo tenta preencher com estímulos externos aquilo que deveria ser construído internamente. Muitos homens usam mulheres como anestesia contra esse vazio, não por maldade, mas por desespero silencioso. Eles não querem companhia, querem alívio. Não querem conexão, querem confirmação. Não querem intimidade, querem escapar da própria insegurança. E enquanto esse for o motor, a atração não acontece. Porque a atração não responde à carência. Ela responde à autonomia emocional. Autonomia não é frieza, não é indiferença, não é jogo. É a capacidade de desejar sem precisar, de se aproximar sem se apoiar, de estar presente sem se dissolver no outro. Quando um homem desenvolve isso, algo muda no campo ao redor dele. As interações ficam mais leves. As respostas deixam de ser urgentes. O olhar desacelera. A voz ganha peso. Não porque ele aprendeu uma técnica, mas porque não está mais pedindo nada. E isso é raro. Em um mundo onde quase todos estão implorando por atenção, direta ou indiretamente, quem não pede se destaca. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste persiste. Enquanto você tentar consertar sua carência, buscando mais validação, ela continuará comandando suas ações. A virada acontece quando você aceita não ser visto por um tempo. Quando você para de se colocar no centro da aprovação alheia. Quando você constrói uma vida que não depende de ser desejado para fazer sentido. É nesse ponto que a atração deixa de ser objetivo e vira consequência. Homens que despertam desejo não estão tentando despertar desejo. Eles estão ocupados demais, sustentando a própria direção. E direção é sexy. Não porque impressiona, mas porque transmite estabilidade. Mulheres sentem segurança emocional perto de homens que não drenam energia, que não exigem respostas, que não se desmontam diante do silêncio. Isso não significa ausência de sentimento. Significa presença sem cobrança. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Você não se torna atraente, tentando ser interessante para alguém. Você se torna atraente quando deixa de negociar sua identidade em troca de aceitação. Quanto mais você se respeita internamente, menos precisa se provar externamente. E isso muda tudo. As conversas mudam, a dinâmica muda, o olhar do outro muda. Não porque você fez algo, mas porque você parou de fazer o que te tornava invisível. No final, a pergunta não é como conquistar mulheres. Essa pergunta já nasce errada. A pergunta real é: por que eu preciso tanto ser escolhido? Enquanto essa necessidade existir, ela vai vazar em cada gesto, em cada mensagem, em cada silêncio mal tolerado. Mas no momento em que você assume total responsabilidade pelo próprio valor, algo se reorganiza por dentro. E quando isso acontece, você não precisa convencer ninguém de nada. Você não corre atrás, não explica demais, não se oferece como solução emocional. Você simplesmente está. E, curiosamente, é aí que você começa a ser visto. Não porque mudou quem você é, mas porque finalmente parou de se esconder atrás da necessidade de ser aceito. E isso, no fundo, é o que separa homens invisíveis de homens desejados. Uns pedem lugar, outros ocupam. Sem pressa, sem ansiedade, sem pedir nada em troca.